A gente pode olhar a suinocultura sob dois prismas, né? Quando a gente olha os números, tanto de produção quanto de exportação, nós estamos batendo recordes em 2023, aí estamos falando de quase 800 mil toneladas de exportação, estamos falando aí de 1,4 bi de faturamento na exportação. Quem imaginava que nós teríamos aí, chegássemos a esses volumes de mais de 100 mil toneladas mês de exportação? Então, a gente vem com números muito contundentes que mostram que o trabalho está sendo bem feito. Embora a gente precise considerar agora um outro ângulo de visão, que o mundo está numa situação de recessão. A gente vê países da Europa com 2 dígitos de inflação, a gente vê o decrescente crescimento da China, a gente vê os Estados Unidos falando em recessão. Todos esses aspectos, de um pós-pandemia inclusive, somado a uma produção que olhou para uma demanda que não veio, o mundo está super ofertado. E isso causa uma dificuldade de mercado. Os custos de produção também trouxeram desafios novos para dentro da cadeia. Agora os grãos trazendo um pouquinho de alívio. Eu falo um pouquinho porque isso não é de imediato, não é um botão liga, desliga, a partir de amanhã o custo cai, isso não funciona assim. Então o setor todo vem passando por um momento difícil. O 23, de alguma maneira, ele é melhor que o 22, mas não que isso seja um bom parâmetro. Isso ainda nos coloca em inúmeros desafios. Então, o olhar para dentro é super importante para a eficiência da produção e olhar para fora de desenvolver mercados, de melhorar mix, valor agregado de produção, para que a gente continue competitivo dentro desse composto de proteínas, porque o boi está passando por dificuldade e compete, o frango passando por dificuldade e compete também, então vejo que o cenário fica mais complexo. Primeiro, nós temos um grande mercado interno para desenvolver. A suinocultura ainda não é a proteína de eleição do consumidor brasileiro. Nós não estamos em todas as refeições do brasileiro. Tem uma grande oportunidade aí. Primeiro, de nós sairmos desses produtos mais industrializados, não que não sejam relevantes, são importantes, mas também ofertar para o consumidor uma proteína in natura, com um consumo mais sofisticado, inclusive, para atingir uma outra parcela de consumidores, e isso vem acontecendo. A gourmetização da carne suína, ela vai ajudar bastante nisso, mas a simples apresentação da proteína, até para aquele público mais carente que está trabalhando para ter um prato de comida à sua frente, a suinocultura também pode ser uma opção, porque é uma proteína de alta qualidade e uma proteína muito competitiva. Então, precisamos trabalhar para chegar até essas pessoas, desmistificar alguns mitos que ficaram no passado, mas que ainda criam alguns fantasmas, desmistificando isso. Colocando esse produto de qualidade à frente do consumidor, eu tenho certeza que a gente vai trilhar o caminho que outros países já trilharam, como a Europa, como os Estados Unidos, fazendo com que a gente participe de todas as refeições do brasileiro. A gente precisa olhar para fora, que é outro prisma que eu comentei. Nós temos hoje, o mundo chegou a 8 bilhões de pessoas, 4 bilhões delas estão na Ásia. E a Ásia pode ser um grande mercado para nós, mas tem que ser um mercado diferente do que é hoje. Tem que ser um mercado contratado a longo prazo, planejado a longo prazo, para que a gente não viva essas oscilações de mercado que criam inseguranças dentro do sistema. Então a gente precisa trabalhar nisso. O que garante o pedido de hoje é a nossa competitividade e qualidade. O pedido de amanhã virá com uma carne suína com carimbo de sustentabilidade, com carimbo de ESG. Isso o Brasil pode ser protagonista e isso vai garantir mercados novos e melhores para nós.